Rio Preto precisa do plantio urgente de 33 mil árvores para diminuir essa sensação térmica, esse calorão que a gente fala, né? E eliminar áreas de calor intenso. Um estudo mostra que o índice atual de cobertura arbórea da cidade é de apenas 16,67%, sendo que o mínimo ideal para melhorar as condições climáticas seria de, no mínimo, 20%. Veja só a reportagem. Você já teve aquela sensação de que o calor tem ficado cada vez mais intenso? Pois é, você não está errado. Realmente isso tem acontecido. A baixa cobertura arbórea tem contribuído para agravar as condições climáticas. Em Rio Preto não é diferente, a situação por aqui é de emergência. A cidade tem um déficit de 33 mil árvores para conseguir atingir o índice de 20%, considerado o mínimo ideal de cobertura verde. A constatação é de um estudo realizado por este engenheiro agrônomo que detectou zonas de calor sensíveis no município. Essas áreas que foram consideradas estão com febre, o remédio para que a gente faça um trabalho seria remediar, atuar com árvores. Então vamos estar dando prioridade nessas áreas de alto calor e vamos estar fazendo uma série de campanhas, uma série de incentivos para que a população volte a plantar árvores, que todo mundo de São José do Rio Preto tenha pelo menos uma árvore na sua calçada e que a gente consiga constituir aqui em Rio Preto um enorme corredor verde. Dos 10 locais pesquisados, somente as regiões do Bosque e da Vila Toninho têm hoje um número considerado aceitável de cobertura. A região central é a mais preocupante. O engenheiro explica que, estatisticamente, Rio Preto tem um bom volume de árvores plantadas, comparando com outras cidades. O grande problema é que elas estão mal distribuídas. Rio Preto tem, em média, 80 árvores por quilômetro de calçada. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa encontra uma árvore, em média, a cada 12,5 metros. Já esse mesmo estudo feito em outros municípios, né, são encontrados índices como 10 árvores por quilômetro. Ou seja, a pessoa tem que andar, em média, 100 metros para encontrar uma árvore. E quando a gente fala em meio ambiente, com certeza não tem nada melhor do que uma sombra boa como essa. Estar embaixo de uma árvore é realmente bem agradável. Tem uma expressão que eu gosto demais que é a seguinte: aquela sombra abençoada. É tudo isso aqui. E tem uma questão muito importante nesse estudo. São José do Rio Preto tem uma baixa projeção de copas. Isso significa o seguinte: poucas árvores, apenas 16,7% chegam a esta fase, que é adulta, ao ponto de garantir essa tranquilidade e, o principal, equalizar a qualidade do ar. O restante, infelizmente, sofre uma situação bastante comum no município: podas drásticas e muitas vezes ornamentais que acabam prejudicando a saúde e também o desenvolvimento delas. Precisa diminuir essa poda. Para diminuir essa poda, precisa de uma educação ambiental forte, de uma campanha de redução de poda. As pessoas precisam aderir, né? Não é só o podador, não é só a cooperativa de podadores daí de São José do Rio Preto que precisa aderir, né? A população também, porque não adianta ele podar pouquinho e a pessoa virar para ele e dizer: olha, eu não vou pagar por essa poda, é muito pouco. O professor Demóstenes desenvolveu um plano de arborização para tentar reverter os efeitos da baixa cobertura. Além do déficit, a cidade precisa plantar atualmente 120 mil novas árvores para reverter o que foi perdido ao longo das últimas décadas. A maioria das espécies, aí vamos dizer assim, 3/5 ou 2/3 das árvores nessas cidades, incluindo São José principalmente, são da espécie Oiti, a Moquileia tomentosa, que é uma espécie muito interessante, só que não pode ser só ela. Além das áreas mapeadas pelo estudo, o professor defende um plano de ação dentro dos condomínios. Em geral, esses empreendimentos têm baixa cobertura e um grande consumo de água. Tem que se fazer uma boa gestão do uso da água nos condomínios fechados. Porque os condomínios fechados têm muita grama, muita área gramada e pouca floresta, pouco maciço florestal. E o maciço florestal você não precisa regar, mas a grama sim. E aí você compromete bastante a água, né? E a água vai começar a faltar. Existe em São José do Rio Preto uma série de leis, tanto que incentivam o plantio como a doação de árvores. Uma das leis muito importantes é que a abertura de novas empresas, né, criação de novos CNPJs estão vinculadas
a plantio ou doação de árvore. Se a pessoa, a empresa tem onde plantar, ela vem no viveiro e retira as mudas. Se ela não tem um local para plantar, ela tem que doar em quantidade de mudas para o viveiro. Iniciativas voluntárias mostram que isso é possível. O grupo Corredor Verde começou pequeno e ao longo de 8 anos já conseguiu plantar mais de 10 mil árvores em regiões importantes para a flora e fauna da cidade. Tivemos em mente não só plantar árvores, a gente queria plantar formando um corredor e além desse corredor a gente queria unir alguns restos de mata que existia. Unindo essas áreas a gente possibilita que a flora, a fauna se locomova com facilidade, pequenos animais, abelhas, insetos. E por que flora? Porque os animais, ao defecarem, eles eliminam as sementes e acaba essa semente germinando as espécies de onde eles se alimentaram. Então acaba você fazendo um trabalho completo. Daí o nome ecológico. É um corredor ecológico. Além de novas árvores, o grupo também tem feito a manutenção de espécies adultas. Essa daqui caiu no último temporal. Ela é um exemplo. A espécie tem mais de 10 anos e foi recuperada com esforço coletivo. Colocamos ela tracionada por um trator, ela ficou em pé e aí nós estaqueamos com quatro caibros, né? Eucalipto, não é nem caibro, e amarramos, ela está razoavelmente, está bem firme e ela não rompeu totalmente a raiz pivotante. Então a gente acredita que tenhamos grandes chances de que ela consiga o seu desenvolvimento normal. Isso é algo que deveria ser uma política pública. Todo final de semana a gente está aqui, não só no plantio, no replantio, na poda, com água. Se cada um puder, né, de alguma forma contribuir, plantando e cuidando, a gente chega lá nessa meta, né? Oh, com certeza, e muito mais rápido, né? Muito mais. Muito mais rápido. Olha, eu conversando com o Cisal, primeiro assim que eu aprendi muito, ele é um monstro, né? Conhecedor, entendedor, pesquisador, incentivador e põe a mão na massa. E não só ele, né, uma série de outros voluntários, nós mostramos aí a colega, mas tem um grupo muito grande. E eles fazem um trabalho muito bonito. Você viu aquela árvore que eles recolocaram no lugar? Foi uma excelente ideia, né? A gente mostrou agora há pouco um ipê que tinha caído. Você imagina só, essa árvore que o grupo ali recolocou na represa tem no mínimo 10 anos de vida. Você imagina o processo para uma árvore chegar a amadurecer 10 anos, para simplesmente você, o vento derrubou, vamos mandar cortar, transformar em lenha. Então, acho que não custa também esse zelo do poder público. Porque se a gente cuidar das árvores que a gente tem de médio e pequeno porte, elas vão alcançar a vida adulta muito mais rápido do que esse déficit que a gente vai plantar agora de 33 mil. Então, assim, a gente vai conseguir equalizar muito mais rápido. Se a gente tiver uma fiscalização que evite que as pessoas façam essa poda drástica, por exemplo, a gente tem 2/5 das árvores em Rio Preto são apenas de oiti. E nem o oiti, que provoca uma bela sombra, é uma árvore maravilhosa, nem o oiti a pessoa deixa crescer, ela vai lá e poda drasticamente. Se a gente garantir que os oitis que a gente tem hoje cheguem à sua copa, ao seu amadurecimento, a gente vai ter um retorno muito mais rápido do que plantar agora 33 mil árvores. Claro que isso tem que ser feito, E cuidar das que estão, né? Respeitar, porque muitas vezes você vê a pessoa vê uma estaca caída, não custa você passar e fixar a estaca, porque o vento pode derrubar. Quando não, a pessoa está em um lugar, ela vai fazer, eu já vi, estou dizendo porque eu já vi, ela vai fazer uma selfie, aí tem um galho atrás dela, sabe o que ela faz? Ela quebra o galho para fazer uma selfie, para não interferir na fachada maravilhosa que é o rosto dela. É mais fácil o espírito de porco, sai do lugar, vai para outro, né? É assim, a pessoa vai, quebra uma planta por quebrar. Você tem que começar a ensinar que o adolescente não tem sentido passar a chutar a planta que está nascendo, né? E tem gente que faz isso, infelizmente, assim. A cultura do plantar tem que ser mais forte do que do destruir. Você tem perto da sua casa, olha, e é frase pronta na boca de muita gente, olha, a prefeitura não tem coragem de mandar um caminhão-pipa para regar a planta aqui da avenida.
Custa você pegar um balde, ir lá e hidratar a planta, está na frente do seu estabelecimento. Então, assim, a gente tem que cuidar do que está no nosso entorno, da nossa frente, não é só cobrar. Claro que o poder público poderia fazer muito mais. Por exemplo, essa dica do Sisal, né? As árvores que vão caindo, tentar levantar de alguma forma e fazer essa manutenção para evitar que os próximos temporais derrubem as árvores, né? E a questão dos condomínios é muito séria, porque a gente tem essa cultura de trazer tudo que é dos Estados Unidos, essa cultura norte-americana, né? Casa sem muro, gramadinho. Gramado é bom, mas tem que ter árvore. Tem que ter muita árvore, porque não adianta você ter só grama, gastar água e você não ter o direito de plantar uma árvore que, olha, atrapalha a fachada da casa. Então, assim, é preciso pensar para o futuro, porque a gente é finito, a gente está indo, né? Às vezes vamos até antes do que imaginamos, então a gente tem que cuidar e deixar muito bem cuidado para quem está ficando, tá bom?